Pessoal, já dei início aqui à gravação de hoje, tá bom? Já autorizei aqui. Vamos compartilhar a nossa telinha aqui. Tava aqui dando uma olhada aqui. Estamos, né, na UC de Instalações Elétricas Prediais. Só faltam duas aulas, né? Só relembrando, pessoal, talvez eu já fiz a correção. Fiz hoje mais cedo aí a correção das atividades do pessoal que enviou, né? De quem já publicou no fórum, né? De quem enviou atividade 1 a 3 a 4. Os momentos presenciais eu já postei do 1 ao 3 aqui. Daí eu já deixei aqui, né? Eu já baixei a FO. Já foi publicada a FO do momento 4 ao 15, tá? Foi publicada, porém ainda não foi postada. Ainda teve a mudança da quantidade de aulas aqui, né? Em vez de 19, são 20, né? E ainda falta, né, do momento do 16º até o... E, obviamente, né, do 16º ao 18º, né, para postar aqui na plataforma. O 18º, o 19º e o 20º, né? Como eles ainda vão acontecer, né? Então não se preocupem, né? A tutora, a monitora Letícia já fez as alterações aqui, porque é ela que mexe na questão aí de valoração das notas, tá? Já refez o recálculo aqui, vou postar o novo recálculo, né? Dividindo esse 9 aqui por 2 aqui, na verdade dá 4,5, né? Mas aí coloca um ponto a mais aqui no 20º, no, no 20º momento presencial, né? E dá para equilibrar a nota aqui, tá? Não fiquem preocupados, né? Assim, hoje, hoje na última aula eu tenho um tempo livre aqui, aí eu vou corrigir de vocês e também de Luziane, tá? Já tá aqui, já deixei, já até separei a pasta para eu lembrar, né, qual o momento presencial que eu já tenho que postar as FOs, tá bom? Então fiquem tranquilos, já está aqui, já está na iminência de ser postado. Até mesmo quem já enviou as tarefas, né, para saber já pela plataforma qual a nota, né, que ele vai ter, tá? Então não se preocupem, já a Letícia já fez ela já fez aqui a configuração da próxima OC, né? Já está pronta aqui. E da terceira. Aí, pessoal, de todas as tarefas aqui, a gente já gravou aula, né? Inclusive, eu estava vendo aqui, ó, que eu já falei do prontuário das instalações elétricas. Geralmente, essas duas aulas que estão faltando, né? E das turmas que eu estou ministrando esse módulo, módulo 1, pessoal, vocês foram que mais tiveram aulas, né? Então deu para falar da parte um aqui, né, de prontuário das instalações elétricas, deu para falar da parte 2, né? Eu já pensando, né, em quem vai ficar de recuperação, já deixei a análise aqui do questionário de recuperação. A monitora Letícia já fez aqui o destravamento ali, né? Já deixou destravado aqui para quem for fazer a recuperação, mas fiquem tranquilos, né? Já estou fazendo a correção de quem entregou, obviamente, né? De quem já entregou e fazendo a postagem dos momentos presenciais, porque ele vale 51, né? Então, juntando aqui, eu já vi que alguns, né, já tiveram aprovação, beleza? E daí eu deixarei essas duas últimas aulas, né, para falar. Infelizmente vocês não
não estão online aqui, eu usaria para tirar a dúvida. Então, já que vocês não estão aqui, nós ainda temos duas aulas aqui. O que que eu estou pensando em fazer, né? Eu estou pensando em falar mais um pouco aí do prontuário das instalações elétricas, porque já antecipando aqui, pessoal, essa daqui é a sala de vocês já está pronta, né? Da próxima OC, né? Que vamos ter aula daqui 3 semanas, né? Que é essa de hoje, a gente está gravando agora, dia 28 vai ser a última aula dessa UC de instalações elétricas prediais, né? E já, né, daqui 2 semanas vocês vão ter a primeira aula, né, de segurança e eletricidade. Inclusive, nós temos 4 atividades, né? 3 atividades discursivas e um questionário. E eu ainda gosto de falar do questionário de recuperação, né? Então, obviamente eu vou ter que deixar aula extra, aula gravada aí para vocês, pelo menos falando das 4 atividades, né? Só são 2 dias, né? Então eu até poderia utilizar esse tempo que eu tô tendo extra aqui, né? Para falar, né, da parte de segurança. Mas assim, não seria conveniente fazer isso porque aí o conteúdo de uma sala, né, de uma UC, estaria no final ali da outra. Ah, professor, mas o senhor fez sobre NR10? Fiz, mas NR10 justamente, né, essa matéria aqui é um compilado da NR10, né, que é o Segurança em Eletricidade, né, e o curso de CEP que você também faz, né, na empresa. Então, essa matéria é um compilado dos 2 cursos. A gente aproveita para falar de segurança do trabalho, né? Mas aí, com certeza, como vão ser só 2 aulas, com certeza eu provavelmente vou falar do questionário e da atividade um. E a terceira aula eu já até gravei uma, porque geralmente, como essa UC ela tem são poucas horas, né? O cronograma dela. Às vezes teve uma aqui e era só uma aula, né? Então não dava para falar de uma aula sobre segurança do trabalho e ainda analisar o contexto aí das 4 atividades, né? Então eu tive que deixar lá um, um extra sobre cada uma das atividades, tá bom? E é isso que provavelmente vai acontecer. A terceira aula vai ser uma aula extra aí, né? Eu vou até ver, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos antecipar aqui, ó. Tem recuperação, né? Mas aí a gente deixa. Recuperação é uma discurtir. Tem até questionário aqui de recuperação, né? Mas eu já vou. Provavelmente eu vou deixar para falar dele na aula extra também, tá bom? Não se preocupe. Então eu vou falar mais um pouco aqui do que seria o prontuário das instalações elétricas, né, pessoal? Eu acho importante a gente adensar mais nesse conteúdo, porque a NR10, né, ela fala de instalações, né, segurança, igual eu falei aí, né, nas 2 aulas, né, antes dessa aula aqui, sobre a recuperação, né, sobre o questionário de recuperação da UC de segurança e da UC de instalações elétricas prediais, né? Então, deixa eu aproveitar aqui. Acho que eu até já baixei NR10 aqui para a, a sala de instalações prediais. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um. De tanto ministrar essa aula aqui, já aparece aqui
Lá em NR10, ó, que lá na primeira aula de segurança eu vou explicar como é que funciona a dinâmica didática aqui, né? Mas entrando aqui na número 10 aqui, né? A gente tem o texto, né? O texto clássico de segurança em eletricidade, beleza? E nós temos também o manual de auxílio na interpretação da aplicação da NR10. E eu vou fazer valer, né? Eu vou me valer dele, já que nós temos mais duas aulas extras aí, para eu mostrar o enfoque, né? O enfoque não meu. Eu sou engenheiro eletricista, né? Eu já comentei com vocês. Sou também engenheiro de segurança do trabalho, mas não o meu enfoque, né? Querendo ou não, pessoal, a minha opinião, ela se mistura com a opinião técnica, né? A minha opinião pessoal aí, né? Querendo ou não, de qualquer profissional, ela mistura com a opinião técnica, por mais que a gente fale que nós somos, né, imparciais, né, sobre qualquer assunto. Um juiz aí, por exemplo, de direito, ele, se ele é um profissional mesmo, se ele age como um profissional, né, de verdade, ele tenta ser o mais imparcial. Mas tem dias, né, que às vezes o que a gente acha, né, a pessoa fulano de tal vai acima do que a sua opinião profissional. Primeiro porque nós formamos, né, primeiramente como pessoas. Aí depois nós formamos, né, primeiro uma criança, depois um adolescente, e daí, né, entre a adolescência e a fase adulta ali, né, de assumir mais responsabilidades, né, pessoas que já são responsáveis, mesmo com a idade muito nova, já demonstra, né, que elas estão prontas, né, para enfrentar a fase adulta. Eu sei que não é fácil, né, caso algum de vocês já estejam já enfrentando essa fase, né, morando só ou casados, né, né, se sustentando, né, seja até morando com os pais, às vezes até sustentando, ajudando, né, os pais aí a família, né, a se sustentar. Então, por mais que a gente tenha as nossas as opiniões, elas podem ser profissionais aí, às vezes ela está enraizada de, né, vamos dizer assim, de impressões próprias, né? Então, esse manual de auxílio na interpretação da NR10, ele veio como uma resposta não só para explicar para um eletricista, né? Principalmente para o público, o eletricista predial, o industrial, o de redes, o de linha viva, o de linha viva de transmissão, né? Qualquer tipo de BA4. Lembra, eu não sei se eu comentei com vocês, mas geralmente eu comento, né? Lá na NR10, ou na NBR 5410, na NBR 14039, na 5410 é sobre baixa tensão, a instalações em baixa tensão. E a 14039 são instalações em média tensão. E lá eles explicam que existe um código, né? O BA1, por exemplo, são pessoas inadvertidas. O BA1, né, são adultos, né? O BA2 são crianças, né? Ou seja, menos responsável. Já o adulto ele é responsável, né? Já a criança não, né? Inclusive a criança na fase mais tenra aí, ela não sabe o perigo da eletricidade, né? O BA3 são pessoas que são adultas, mas elas estão fragilizadas, seja doente, né, em coma, ou seja, né, com os efeitos aí da senilidade, em que a pessoa fica mais velha, né? E aí ela começa a voltar a ser criança novamente. Então, tem do BA1 até o BA3, né? Que são pessoas inadvertidas, que não têm informação suficiente para se proteger da energia elétrica. Já o BA4, nós configuramos o técnico, né? O eletricista, desculpa, né? O eletricista predial, o industrial, o de redes, o de linha viva,
Porque o eletricista, né, é um curso de capacitação, né, segundo o jargão do CREA e do Conselho Regional dos Técnicos, né? E é um curso aqui no Senai, nós chamamos de qualificação, né? Os cursos de eletricista, né? É da área, né? E eles já têm uma formação direcionada, que é a capacitação, né? Para serem eletricistas, né? Serem formados como eletricistas. Já a outra classificação, né? O BA5 é o top do top, ou seja, é o eletrotécnico, é o tecnólogo em eletrotécnica e é o engenheiro eletricista. Ou seja, esses três profissionais aí da área da elétrica, eles têm informações, né, mais elevadas sobre os perigos da eletricidade e têm capacidade plena de se proteger. Inclusive, esses profissionais, o BA5, né, o eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica e o engenheiro eletricista, eles precisam saber como interpretar a NR10. Por isso que esse manual ele nasceu aqui. Eu vou fechá-lo ele. Vou fechá-lo, quer dizer? E aí vamos lá na nossa pasta de download. Ah, eu abri, mas não baixei. É isso mesmo. Eu teria que baixar. Agora o manual de interpretação, né? Um minuto aqui. Ah, acho que agora deu certo. Então lembra que lá na aula ó, do dia 31, né, aula 6 aqui, eu falei que era um prontuário, falei que tinha um nível de potência para esse prontuário ser obrigatório, geralmente uma empresa, ou seja, um comercial um industrial, né, principalmente o industrial, né, superior a 75 kVA, que é o transformador de 112,5, né? Já o de 75, como fala que é superior a 75, pessoal, então é subjetivo e pode ser que o de 75 eu já conheci. Eu tenho clientes que têm, por exemplo, tem um cliente que ele faz retífica em motores, faz alteração em motores de automóveis aí, né? Faz motor aspirado, né? E eles têm um transformador de 75. Então, como é a carga instalada superior a 75, e como o transformador que está lá é o de 75, obviamente, ou a carga instalada é 75, geralmente não é, né? Ela é um pouco menor que 75. Então, eu expliquei para eles que eles estavam desobrigados a ter o prontuário de instalações elétricas, né? Embora ele estava interessado, né? Tanto que eu fiz o projeto, assinei uma RT de projeto, uma RT de vistoria que o bombeiro pediu, né? Da conformidade da instalação elétrica, né? Então, eles fizeram, né? Pediram para eu fazer essa vistoria. Fui lá e fiz, mas o prontuário eles não estavam obrigados de criar e manter ele, né? Aí já na aula 7, né, lá do dia 7 do 2, eu expliquei sobre cada item, né, que tem que ter comprovação de que você é o profissional que você diz ser, né, que é um eletricista, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro, ou um tecnólogo em eletrotécnica, que a empresa precisa fornecer EPI, né, e EPC para você. Ela precisa criar os documentos administrativos, vamos dizer assim, técnicos, né, através do SESMIT, dependendo do tamanho aí
da empresa, né, do número de funcionários, ela com certeza tem um SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, e também ela deve, né, provavelmente, se ela tem um SESMIT, ela com certeza tem a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção e Saúde, né, de prevenção de acidentes, né, e ela deve, os dois devem trabalhar em conjunto para gerar os documentos onde vão ser feitas as OS, gerar os procedimentos operacionais padrão, é, gerar o documento falando o seu CBO, uma série de documentação, né? Projeto elétrico, projeto de redes, caso precise, o projeto de CFTV, projeto de SPDA, né, com a captação, a descida e o aterramento, um projeto específico de aterramento, caso tenha um equipamento especial, tipo uma máquina de corte a plasma, né, que eu dei esse exemplo aí. Então, eu fui explicando tudo isso. Aí agora, né, e isso eu fiz pautado, né, vou até copiar lá para a pasta de segurança. Mas se eu não me engano, na pasta de segurança de vocês. Ah, eu tenho aqui, ó, o manual de auxílio, quer ver, ó? Ele vai pedir para substituir, isso mesmo. E eu vou também deixar aqui. Aí lembra, pessoal, apagar aqui para ir liberando a gente aqui dos arquivos baixados, né? Lembra que aí eu comentei, geralmente nem dá tempo, eu só falo do manual de auxílio, né? Nem dá tempo lá na UC de segurança da gente falar isso. Infelizmente, pessoal, no curso técnico, a gente fala um pouco mais, né? Um pouco mais não, né? Bastante. É relacionado a um curso de eletricista, né? Em geral, né? Mas assim, a gente, até no curso de engenharia elétrica, né, dependendo do professor ali, né, que tem a cadeira que vai ministrar a aula, né, e principalmente se ele for especialista da área, como eu sou aqui, né, de especialista em sistema elétrico de potência, né, sou em sistema elétrico de potência, em telecomunicações móveis e energias alternativas, né? Esses três aqui que eu me especializei quando estava fazendo a graduação, aí só depois que eu fiz engenharia de segurança do trabalho, né? Que também é uma especialização, mas foi depois que eu finalizei o curso. Então, pessoal, lá na graduação nós temos a matéria semelhante a essa de vocês, mas chama Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E lá a gente fala bem mais. Já na pós-graduação, aí o então professor lá, o professor Jacinto aí, né? Ele, que também era o engenheiro, né? Além de ser engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho da CELG, né? Ele foi assim, foi extremamente diligente, a aula foi muito boa, falou de prontuário das instalações elétricas, né? Ele realmente foi assim um divisor de águas e foi aí que eu, né, tive a oportunidade de ser mais específico, né? Infelizmente na graduação, né, não, a gente fez bastante coisa, mas infelizmente não foi possível, né? Adentrar mais. Aí por isso que esse manual ele foi construído aqui, pessoal. Até aqui por de lado aqui, ó. Ele basicamente, ele foi criado, se não me engano, foi em 2010. Acho que até tiraram aqui. Ah, tá aqui, ó, Ministério do Trabalho e Emprego. Esse manual de auxílio aqui, ó, ele ele fala de todos os itens. A diferença é que tem é igual eu falei, tem a minha opinião pessoal, né, como pessoa, né, como cidadão, e, e tem a minha opinião técnica, que é a que mais importa. Só que, lembra que eu falei que o Ministério do Trabalho e Emprego tem no seu corpo aí de empregados e de funcionários, né, vários engenheiros, porque engenharia de segurança, pessoal,
é para todos os engenheiros, embora ela seja uma pós-graduação que ela foi criada diretamente do Departamento de Engenharia Civil, né? Ela é originária do curso de Engenharia Civil, ela é ampla para todas as engenharias. Engenharia florestal, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de engenharia, né? Agronomia, né? O povo só chama agronomia, né? Mas é engenharia agrônoma, né? A engenharia da terra aí, né? Das plantações, né? A engenharia, né? O engenho, o estratagema que o ser humano utiliza, né, para as plantas e tal. Nesse caso, o florestal para florestas, né, para a criação, né, para explicar como que essas florestas, né, junto a isso faz o estudo de impacto ambiental, né, assim como o engenheiro ambiental faz, né, mas é mais específico para florestas, né. Tem engenharia física, não sei se vocês conhecem esse curso, ela é forte na parte de engenharia de materiais, né? Engenharia física, você estuda, né? O próprio nome já diz, né? Bastante física, bastante matemática e química nessa engenharia ali. Aí, como você domina física, matemática e química esse tripé na engenharia que chama engenharia física, você torna-se um profissional aí, por exemplo, materiais, ciências dos materiais e novos materiais. Teve aquela, não sei como que finalizou. Lembra que o pessoal, se não me engano, acho que foi da China, que eles estavam estudando um material e esse material ele era extremamente condutor, todo mundo ficou assim feliz, né, animado, porque tem um material extremamente condutor. Quando eu falo extremamente condutor, que conduz a eletricidade e o efeito Joule dele é praticamente, não digo nulo, né, mas bem baixo, assim, né, sendo entregando o máximo de potência sem os efeitos deletérios aí do efeito Joule, seria fantástico aí, né? O pessoal da engenharia física estuda, né, trata sobre isso, apesar de ter engenharias materiais. Então, a engenharia de segurança no trabalho é segurança nessas várias áreas aí, não só que compreende engenharia, mas qualquer área que compreende uma função, né, um trabalho, né? Vide o que eu falei em aulas anteriores, que existe o Código Brasileiro de Ocupações, né? Toda e qualquer ocupação, ela é tipificada e colocada nesse código aí para ajudar as empresas, né? Principalmente se for CLT, né? Fazer essa tipificação, quantificar quais são os riscos, né? E através da quantificação desses riscos, poder criar ou adequar em uma norma do trabalho já existente, né? Esse tipo de risco, colocando objetivo, campo de aplicação, medida de controle e por aí vai, né? O céu é o limite. Então, em específico, quando eu falei de prontuário das instalações elétricas, eram esses itens aqui, ó, o item 10.2.4. Então, o manual de auxílio aqui, o Ministério do Trabalho e Emprego e seus funcionários aí, né? Eles criaram essa peça aqui, ó, de 100 páginas, né? Bem mais páginas que a NR10 aqui, ó. Atualmente ela tem 18. As últimas páginas ali não é nem da norma em si, dos itens, né? Ela termina acho que no 10.14 mais ou menos, mas você tem um glossário, né? Você tem os anexos também, né? Que fala sobre o tempo de aula do curso de NR10, do curso de CEP e por aí vai, né? E você tem, ó, desde o início aqui, ó, vocês estão vendo que ela é bem semelhante aqui, ó. Ela não mostra esse. Desculpa, gente. Ela não mostra esse dado aqui sobre Diário Oficial da União, né? Publicação, ela já é bem mais objetiva. Ela mostra o tópico, ó, por exemplo, objetivo e campo de aplicação, né? Explicando para vocês como que vocês interpretam. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Aí ajuda até você que está no seu dispositivo móvel, né? O ideal é você assistir essa aula aqui
no computador, né? Mas aquela coisa, né? Se você, né, tem disponível aí o dispositivo móvel para assistir, fica mais fácil. Então, deu um zoom a mais aqui, né? Se você for olhar bem aqui, ó, sempre tem a mesma coisa da NR10, né? Tem 100 páginas, né? O que que ele tem a mais? Qual que é esse recheio a mais aqui? Ele tem os comentários. Aí o comentário provavelmente é de um engenheiro eletricista, né? E se ele é de, não necessariamente precisa ser engenheiro de segurança, mas ele precisa, né? Ou ele é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, ou é um engenheiro eletricista que ajuda um profissional do trabalho, né? Um engenheiro de segurança do trabalho, às vezes ele é, sei lá, engenheiro civil, né? Aí esses dois, né? O engenheiro eletricista ele vai dar a visão dele, ajudando o engenheiro de segurança do trabalho aí, que é o engenheiro civil, né? Fazer esses comentários aqui e publicar, né? Então, sempre tem um comentário, até do primeiro tópico aqui, ó. Objetivo e campo de aplicação, ó. Comentário. Quando fala comentário, é o comentário de quem responde pelo Ministério do Trabalho, né, na parte técnica aí. Capítulo introdutório da norma traz orientações objetivas, né? Ou seja, qual que é o objetivo? Para que que ela serve? Quanto às especificidades as especificidades e genéricas, quanto às finalidades e aplicabilidade, resumindo e condicionando as disposições regulamentares, né? Então, ele fala dos objetivos específicos e genéricos, né? E a aplicabilidade, né? E o campo de aplicação, né? Então ele faz só um comentário que é óbvio, né? É aquela história, né? Você que é um aluno de um curso técnico ou aluno aí do curso superior, né? Ou está fazendo uma pós-graduação, né? Quanto maior a sua graduação aí, né? O seu nível de estudos, você vai adquirindo experiência. Isso daqui, ó, assim, esse comentário aqui é óbvio, né? Até um aluno aí do segundo grau, com certeza consegue entender. Mas o problema é aqui, ó, quando começa, né? Essa norma regulamentadora, ó, só tem o item, né? E o comentário, tá vendo que o comentário é bem extenso, né? E aqui ele fala, ó, condições mínimas necessárias, né? Até eu dou um exemplo, geralmente quando eu falo aqui, né? Por muito tempo, por exemplo, para você fazer o trabalho em altura, você precisa do capacete de segurança com uma jugular. Porque você estando em altura, uma hora você vai se mover para uma posição. E se for um capacete que não tem a jugular, que segure o capacete aqui na sua cabeça, ele pode cair, né? Então, o mínimo é um capacete de proteção com uma jugular. Daí, né, você pode, geralmente ele é chamado de capacete, a jugular é de duas pontas, né? Ela presa aqui do lado direito e do lado esquerdo do seu rosto aqui, né? E ela vem, dá a volta aqui, né? E fica aqui no seu maxilar. Já tem a outra que é o de três pontas, né? Inclusive atrás aqui na cabeça tem uma espécie aqui, ele dá uma apertada no capacete, né? E aí ele segura em três pontos, né? Esses dois pontos aqui e aqui atrás, né? Ajudando a melhorar a fixação. Mas se você tiver o capacete de proteção com no mínimo a jugular com dois pontos, tá bom. É o mínimo. Eu posso fazer a mais? Pode. Inclusive o bombeiro, né, o corpo de bombeiro, ele não utiliza um capacete só com a jugular, né? Porque às vezes, dependendo do jeito que você aperta a jugular aqui, né? Se você não apertar muito, né? Ele pode escorregar aqui na sua cabeça e aí te enforcar aqui, né? Descer aqui na parte de trás da sua cabeça e te enforcar, tá? Então é isso. Agora, gente, indo lá para o item que interessa a gente aqui, ó, que é o do prontuário das instalações elétricas, o item 10.2.4, tá, achar aqui, ó. Esse é o comentário, ele é bem extenso, viu? Vou começar ele agora e vamos finalizar na próxima aula aqui as alíneas, né?
Aí ele fala, estabelecimentos com carga instalada superior, do mesmo jeito que a gente vê aqui, né? Devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas contendo, além do disposto no item anterior, né? Que era a instalação, que era o diagrama unifilar e a especificação do aterramento, né? Aí ele faz um comentário, ó. A documentação das instalações elétricas é habitualmente uma incógnita nos estabelecimentos, sendo as suas especificações, características e limitações raramente conhecidas pelo trabalhador ou usuário. Vou fazer um adeno aqui, se é que é possível, né? Eu vou até abrir o meu quadro aqui de. Um minuto aqui, pessoal. Então, ó, ele fala que as instalações elétricas a documentação, né? Não fala documentação, não é só documento, né? Tipo um comprovante de que o eletricista tem um curso de eletricista, né? Mas assim, no geral, às vezes diagrama unifilar, gente. O pessoal acha que, nossa, tem um diagrama unifilar aqui. Ó, esse eletricista, esse técnico, esse engenheiro que fez aqui, ele é um deus, né? O cara é bonzinho. Não, isso é obrigação de quem trabalha na elétrica, fazer o diagrama, fazer o memorial descritivo, deixar o diagrama elétrico atrás do quadro, né? Então, ele está falando aqui que é habitualmente uma incógnita nos estabelecimentos, né, nas empresas e nas indústrias, né, sendo as suas especificações, ou seja, as suas especificidades, os documentos em si, né, quais que são eles, características e limitações raramente conhecidas pelo trabalhador ou pelo usuário. Então, ele está querendo dizer que o eletricista, que é grave, né? O eletricista, o eletrotécnico, às vezes até o engenheiro, não conhece o que é esse prontuário e que documentos são eles. Olha, devendo doravante ser organizado em um prontuário, né, mantido pelo empregador ou por pessoa formalmente designada, ó, mantido pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, né? Lembra que eu mostrei aquela documentação aí do livro do professor Wagner Lobosco, né? Ele fala que o empregador, né, ou uma pessoa que foi designada pelo empregador, né, pela empresa, ela deve guardar e fazer a gestão, o gerenciamento dessa documentação, atualizando quando for necessário. Faz uma reforma, né, igual a gente fez aí, por exemplo, ali na organização Jaime Câmara, fez a reforma, então levanta o as-built do elétrico daquele circuito novo que foi colocado ali, né, a mais, né? Por exemplo, tinha um circuito de TV analógica, né? Depois que foi criada e foi implantada a TV digital, eles tinham que manter a TV analógica e digital, né? Então foi modificada, então ele teve que ser o quê? Mapeado e adicionado aos projetos pré-existentes. Caso não tenha, fazer o projeto, né, e assinalar ele como as-built do elétrico, tá? Aí, permanecendo à disposição dos trabalhadores e demais interessados envolvidos. O trabalhador é óbvio, né? O eletricista que vai fazer uma intervenção, né? Vai fazer uma manutenção, uma montagem na empresa, ele precisa saber dessa documentação. Tem documentações que não são necessárias. Ele precisa saber que o colega dele é um eletricista também, que o superior dele é um engenheiro? Não necessariamente. Mas ele precisa saber o diagrama unifilar, falando o disjuntor geral, os disjuntores ali terminais, né?
que tem lá no circuito, circuito um, circuito 2, né? C1, C2, C3 e por aí vai, tá? Precisa saber, né? E demais interessados envolvidos com instalações de serviço de eletricidade. Esses demais interessados são também, pode ser eletricista, pode ser um engenheiro que foi fazer um trabalho, né, um engenheiro, um terceirizado foi fazer o trabalho a serviço da empresa. Então, esses profissionais que lidam com a instalação elétrica precisam acessá-la não só para dar manutenção, ou às vezes até instalar uma nova, né, um acréscimo, eles precisam ter acesso essa documentação. Acesso a projeto, né? A que interessa ali, acesso a projeto, acesso a diagramas, né? Se for uma máquina específica, acesso ao diagrama funcional dela, mostrando como é que ela funciona, né? Como é que deve ser feita a manutenção, por exemplo, a máquina de corte a plasma, ela tem uma barra de aterramento com um metal, um cobre chamado eletrolítico, né? Que ele é resistente à corrosão, né? Então, se você utilizar um cobre normal, ele corrói literalmente, né, por efeito de galvanização, o barramento, né, quando você faz o processo lá de corte, né, lá na mesa. Então, você tem que usar esse especial, tem que fazer um laudo de aterramento. Então, isso daqui não sou eu, Pablo, pessoa, não sou eu, Pablo, profissional, que às vezes eu estou enviesado, né? Metendo, ah, não, o cara não foi pago pela empresa, ou então ele não gosta dessa empresa, ele está metendo o pau nela, né? Ele está aproveitando da liturgia do cargo, ou seja, porque ele é engenheiro, ele é engenheiro de segurança e está falando mal. Não, eu estou mostrando um documento que ele tem fé pública feito e elaborado pelos profissionais do Ministério de Trabalho e Emprego, que inclusive vocês viram aqui, né, ele está disponível para quem interessar, inclusive os trabalhadores e os profissionais da empresa, né? A empresa que contrata esses profissionais e os trabalhadores que exercem o seu cargo, exercem a sua função nessa empresa, tá? Então, isso daqui não é minha opinião enviesada, eu estou apenas lendo e interpretando aqui com vocês, né, para ajudar, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista a ter um entendimento melhor sobre a pauta, né, sobre esse tema aí de prontuário, né? Então, incluindo aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó, incluindo as autoridades, conforme prescreve o item 10.14.1, tá lá na frente, né? Fiscais, né? Você tem esse aqui, ó, eles falam lá nesse item do chamado AFT. É o agente, é o agente de fiscalização do trabalho. Então, essa autoridade aqui, ó, essa autoridade que ele está falando, é o AFT, o Agente Fiscalizador do Trabalho, que ele pode vir a fazer essa fiscalização, principalmente em função de uma denúncia, está tendo uma ação trabalhista, né? Ou alguém vai entrar com ação trabalhista, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá e verifica se as informações que ele repassou ali, né, na minuta, na peça do processo, se elas são verdadeiras, inclusive, dependendo da gravidade aí, né, ele vai promover o embargue e interdição desse ambiente laboral aí desse trabalho aqui, né? Então, o que se pretende, né,
O que se pretende com essa exigência é a criação de uma memória dinâmica, né? Então, é criar uma memória dinâmica, ou seja, criar um projeto, que é o carimbo, né? Aqui é o diagrama, é o desenho do projeto aqui, né? Essa memória dinâmica, né? Primeiro, essa memória é o quê? É um projeto. É um projeto e ela é dinâmica porque esse projeto ele vai sendo alterado em conformidade, você vai aumentando a carga da empresa, né? Até alterando, em vez de um transformador de 112,5, aí você coloca agora um de 300 ou um de 500, né? Porque aumentou a demanda da empresa e tornou-se necessário isso, né? Então, não adianta eu guardar projeto do transformador de 112,5, né? E a instalação que suporta essa demanda antiga. Eu tenho que colocar a nova, a que suporta 500, beleza? Só mais um pouco aqui, né? Então, essa memória dinâmica da instalação elétrica, dos procedimentos de trabalho, né? Lembra que eu falei o POP, né? O procedimento de trabalho que ele está falando aqui, ó. Ó, esses procedimentos de trabalho são dois, é o POP e a IT, ó, instrução, né? Algumas concessionárias de energia se chama procedimento operacional padrão e o IT instrução de trabalho, né? E esses POPs, essas ITs aqui, ó, elas compõem a análise preliminar de risco, tá? Elas compõem dentro lá da análise preliminar de risco, existem elementos do POP e da instrução técnica, né? Que eu vou utilizar para fazer a análise desse risco quando, né, da exposição, né, motivada por uma manutenção, né, quando eu me expor a esses riscos, né, e medidas de proteção, né, medidas de proteção é você utilizar EPI, utilizar EPC, ter um comportamento seguro, um treinamento lá, por exemplo, sobre comportamento, né? Eu poderia pegar essas medidas de proteção aí que, né? EPI, EPC, treinamentos, tipo o treinamento lá do Dale Carnegie, né? Treinamento lá de como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Como esse comportamento positivo, né, de fazer amigos e influenciar pessoas, ele pode fazer com que as pessoas que estão, né, as relações é, horizontais ali, né, no mesmo nível que você, possam te aceitar e te escutar, né? As relações verticais, né? As pessoas que estão abaixo de você, ou as que estão acima, né? Podem te ouvir, né? E entender, né? Que o que você está falando é algo, né? Que vai agregar, né? Nesse trabalho e muitas outras coisas mais. Pessoal, já tá, falta um minuto aqui para finalizar. Então, vamos fazer uma pausa aqui, né? Vou continuar exatamente, né, na próxima semana aqui, quando for ministrar a última aula aqui, vou, não com essa mesma tela, né, mas vou fazer um recorte aqui e, ó, já até iniciou outra aula aqui. Fazer um recorte aqui e continuar dessa parte onde a gente finalizou. E se alguém tiver aí na próxima aula, a gente tira dúvida caso precise. E eu continuo falando sobre o manual de interpretação. Mas o ponto-chave é o quê? Aqui no NR10 você tem a regra clara e objetiva sendo colocada aqui. No outro, você tem a regra clara e objetiva, mas você tem o quê? Você tem o comentário. E esse comentário gigantesco aqui, pessoal, é só o comentário, é o comentário do, da introdução aqui, né?
da carga, inclusive vou falar dela aqui na próxima aula. Isso é só o comentário dessa introdução. Não é nem de cada item. Cada item tem um comentário que ajuda você a esclarecer, né, no que tange aí o assunto prontuário de instalações elétricas, tá bom? Então, deixa eu parar o nosso compartilhamento aqui para a gravação, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?